Vamos começar. Perfeito, bora lá, gente. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, que hoje o que eu quero mais é ficar na tela com vocês para a gente construir. Acho que vai ser bem legal a gente ter essa visão, assim, sabe, de construção. Vocês vão ver que eu sou muito prática, então, bem mão na massa mesmo. E isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de prototipação, né? Então, às vezes eu tô olhando assim para o lado aqui, porque eu tô com a segunda tela, que é onde a gente vai construir tudo. Hoje, então, na nossa Builder Session de hoje, a gente vai falar muito de design e no code. Vou até preparar vocês um pouquinho aí para mexer em uma IA aqui, assim, espetacular para UX. Então, eu acredito que até quem estiver na próxima Builder com o Juno também vai conseguir aproveitar, porque vocês conseguem unir as duas coisas. Então, isso é ótimo, né? Quanto mais a gente aprende de desenvolvimento, prototipação e as coisas vão se juntando e a gente vai falar sobre isso hoje, principalmente. Então, eu quero trazer aqui para vocês alguns fundamentos. Quem talvez seja aí da área de TI, desenvolvimento, também vai conseguir absorver muito, e principalmente porque a gente vai para a prática. E falando mais ainda de protótipo, porque hoje a gente está assim, principalmente nós que estamos aqui na área tech, vou me apresentar para vocês já já, mas o que que acontece? A gente sempre está criando várias coisas. Às vezes aparece uma nova feature, uma nova IA, e ter protótipos mais rápido nos ajuda a validar ideias, a validar hipóteses. Então, assim, isso facilita muito, ainda mais quando a gente está sozinho, aprendendo, ou com um time ali de dev, com umas outras pessoas trabalhando com a gente, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Eu vi aí que o Luiz falou que o som poderia ser melhorado. Qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Bom, e quem sou eu, né? Para quem não me conhecia antes, inclusive não sei se alguém me conhecia, tá? Mas fiquem à vontade a partir de agora para a gente fazer essa conexão. Meu LinkedIn está super aberto também para a gente trocar. Eu sou a Lola Gonçalves, meu nome é Lorena, mas ninguém me chama assim, então vocês podem me chamar de Lola, tá? Eu comecei como jornalista, me formei ali na faculdade de jornalismo e fui direto para a área do marketing. Então, eu não vim da área de sistemas, eu vim muito mais do marketing, de redes sociais, criação de conteúdo. Foi assim que eu comecei a minha carreira. E eu comecei já dentro do corporativo, então comecei trabalhando na Bold Snacks. Inclusive, alguém já comeu Bold? Gente, eu trabalhava lá todos os dias comendo uma Bold, era muito bom. Me falem aí se vocês já experimentaram. Foi lá que eu comecei a minha carreira como analista de marketing. E assim eu fui galgando e descobrindo aí, ó, Bárbara já experimentou. Ah, eu sou suspeita para falar, viu? Mas foi lá que eu comecei e desde então eu fui indo no marketing, descobrindo novas áreas, trabalhando com lançamento de produtos e foi então que eu descobri a gestão, porque assim como você vai passando de analista, você vai aumentando suas habilidades de liderança e foi onde eu conheci o mercado de infoprodutos, mercado de SaaS, de tech. E comecei nessa área, então eu fiz uma transição de carreira para a gestão de projetos. Luciana é Bold Snacks, depois conheça, é muito gostoso. E aí depois eu passei para gestão de projetos, comecei a trabalhar liderando equipes de marketing de 10 a 30 pessoas, depois com RevOps, fui trabalhar na Portos, que é uma RH Tech, então a gente construiu ali projetos, operações, tudo alinhado dentro de SaaS e produto, e foi então que eu me apaixonei pela área de tecnologia e estou aqui hoje com vocês trabalhando tanto a parte de IA quanto de gestão. Então, eu uni as duas coisas, principalmente como head de operações. E no momento atual, eu sou fundadora da Task Lab, que é uma consultoria de gestão e automações. Então, tudo que está dentro de desenvolvimento e automações de processos sou eu que cuido. E hoje eu vou trazer um pouco do meu conhecimento para vocês e um pedaço do que a gente entrega lá dentro da Terra, dentro do membership. Então, vocês vão conseguir absorver um pouco disso. Espero ajudar muito vocês hoje, tá? Para começar, eu quero saber o que que vocês estão construindo do lado daí. Eu vi que temos alguns desenvolvedores, temos também pessoas de sistemas, temos pessoas que já estão participando das Builder Sessions. Então, me contem aí o que que vocês estão construindo ou em que
produto que vocês trabalham hoje, me conta. Lola, acho que. Perdão, Aí, agora mutei sim. aqui. Perdão. Agora sim. Mas me contem aí o que que vocês estão criando, se vocês já trabalham com produto, onde vocês trabalham hoje. Ó, o David falou que vendas direto consumidor final. Boa, David. Em qual área, inclusive, né? O que que você vende? Vende o quê? Para quem? Conta aí pra gente, isso é muito importante pra gente até fazer network, ó. Luiz Carlos, pecuária, olha só que interessante. Mercado de agro. Ó, o Marcelo criou uma plataforma para tirar a ideia do papel através de ferramentas de design thinking. Ó, DT Tools, bacana. Ó, o Matheus é analista comercial no quinto andar, então ainda bem que a gente vai construir um CRM hoje, né, Matheus? Eu sei que talvez vocês já tenham um CRM aí, mas é bom até para gestão pessoal também, né? Ó, Zec de software no setor farma. Caramba, a gente tem, nossa, mercados muito diferentes aqui. Isso é muito bom. Então, vocês vão conseguir utilizar o que a gente vai aprender hoje em diversas áreas. E assim, eu vou mostrar para vocês a construção de um CRM, mas eu não quero que vocês se prendam à construção do CRM em si, mas sim no que a gente vai desenvolver, em como que a gente vai desenvolver. Aí, ó, o Maurício quer fazer um SaaS, Arthur é RH no Itaú. Gente, incrível, assim. Olha só, Vitor, quantas pessoas a gente conseguiu unir nessa Builder Session. Isso é muito bom, gente. Então, vamos começar a construir, vamos ir para a teoria aí que eu quero passar para vocês. Um ponto muito importante, porque construir, ir para a mão na massa é o que a gente mais gosta de fazer, né? A gente quer jogar para IA, quer ver o que a IA vai nos devolver, mas antes disso, a gente tem alguns passos que a gente precisa entender antes da gente passar para a construção. E principalmente hoje, eu vejo que a gente tem uma dicotomia muito grande. Então, quem está entrando nesse mercado agora já quer partir para a criação. E quem já trabalha nessa área há um tempo pensa, poxa, a gente precisa dar um pé no freio. Então, vamos nos alinhar aqui, tá? Primeiro ponto que eu quero passar para vocês é qual que é a diferença das plataformas low code ou no code, né? Por que que a gente escolhe trabalhar com uma ou com outra, dependendo do projeto, dependendo do protótipo que a gente vai criar? Primeiro, a gente tinha antes, né, era o código tradicional. Então você escrevia linha a linha, código por código, na mão, na raça, cada desenvolvedor escrevendo o seu código ali. Quando a gente teve a inserção de IAs, de ferramentas muito mais avançadas nesse sentido, que vieram para facilitar não só a nossa vida como um todo, mas principalmente a construção de software na prática, nós tivemos uma mudança, que foi as ferramentas low code, né? Então você escreve menos código, você pode escrever mais código, né? Você tem ali as suas linhas de código que você pode escrever, você tem acesso ao código, mas não necessariamente você precisa utilizar dele. Então você usa componentes prontos, você usa algum código quando você precisa customizar. Então a gente viu isso muito quem construía site aí que a gente arrastava, pegava um elemento e colocava, a gente não necessariamente precisava criar o HTML de um site todo, então programar ele inteiro. Você simplesmente podia pegar e arrastar componentes como a gente faz hoje no Canva, no Wix, em tantas outras plataformas. E vendo toda essa necessidade, surgiram então as plataformas no code. E aí é zero código. Você pede para a IA, ela te entrega em retorno. E aqui a gente tem interfaces que são 100% visuais, interfaces que dividem código ou não, e assim a gente consegue entender qual que a gente quer trabalhar ou não. Então, por exemplo, você pode escolher trabalhar com low code se você for desenvolvedor ou no code se você não souber absolutamente nada de código e partir daí, tá? Eu sou a pessoa que sempre vou defender a gente aprender os fundamentos, a base. Então, mesmo que você não seja desenvolvedor, é muito interessante que você também tenha uma curiosidade por essa sessão, digamos assim, do desenvolvimento. Porque a IA ela vai te trazer vários resultados. E aos poucos você vai ver que você precisa começar a ler esses resultados. É por isso que a gente não vai começar construindo já
de uma vez. E por que que essas ferramentas elas se tornaram tão grandes assim, tá? Ó, o Guilherme até jogou aqui, ó, que é o designer, né? Usa Figma, plugins, tudo para suportar algumas soluções em React. Então, o que ele faz é pegar a programação e usar também essas ferramentas para auxiliar. Então, aqui trazendo para vocês um exemplo bem claro de low code ali, né? De como que a gente utiliza essas mesclas aqui. Então, não é nenhum nem outro, é o que vai ser melhor para a gente utilizar. E quando a gente está falando de protótipo, nós temos a inteligência artificial para nos auxiliar tanto em uma quanto em outra. E isso, aqui eu trouxe para vocês um gráfico de como que isso dá velocidade para a gente. Tanto para nós que estamos aqui criando uma solução única, seja para o nosso uso pessoal, quanto quando a gente está em um time, dentro de um corporativo. Então, se você está trabalhando com times, quando você valida a sua ideia com low ou no code primeiro, você consegue chegar na equipe de desenvolvimento com algumas hipóteses mais validadas. Você consegue chegar para a sua liderança imediata e mostrar para ela é, a sua hipótese ali, né? Então você consegue já chegar para ela com material muito melhor do que se você só chegasse com uma ideia jogada. E isso é onde a gente consegue ter muito mais visão do que a inteligência artificial vai nos entregar, tá? Ó, o David trouxe até uma pergunta se nesse caso a gente tem que fazer uma conta no CloudBot. Não precisa, tá, David? A gente vai utilizar, vocês vão ver que a gente vai começar aqui com coisas básicas que podem nos trazer resultados extraordinários. E aqui hoje a gente vai trabalhar com duas, que é, eu vou usar o Claude, mas vocês vão poder usar o GPT quando forem utilizar, o que vocês preferirem. E depois a gente vai usar o Lovable, que é fantástico nesse sentido e não precisa ir para algumas ferramentas mais avançadas, tá? Outro ponto muito importante quando a gente está validando com o low e no code, falando de protótipos, é quando a gente já sabe o que funciona ou o que não funciona. Então, você pode, por exemplo, pegar uma dor que o seu consumidor tem, o usuário que tem na plataforma, e você pode escrachar ela. Então, você pode observar o que de fato está funcionando para aquele usuário e o que não funciona de uma forma muito mais rápida. Lembrem-se que o protótipo ele é para você validar, não é para você entregar um produto pronto, não é para você ter tudo já corrigido. Ele é simplesmente para você testar e validar aquilo que está na nossa cabeça, nas nossas hipóteses. E você também economiza reunião, né? Imagina, você não precisa fazer todo aquele processo com o time, você já economiza muito mais tempo e você traz dados. Então você sai daquele lugar de achismo, de senso comum e você consegue validar aquela ideia, tá? Então é por isso que essas ferramentas são importantes, não só para que a gente tenha esse conhecimento, mas para que a gente já trabalhe com dados, tá? E como que a gente faz essa prototipação rápida? Lembrem o que eu falei, aqui a gente quer mais velocidade, tá? Então a gente precisa validar rápido. Primeiro ponto, a gente precisa entender se esse problema existe, se aquilo é uma dificuldade do nosso público, por exemplo, se vale a pena resolver. E para isso a gente vai usar o ChatGPT para mapear cenários, a gente pode usar um Forms, a gente pode usar um Notion para organizar insights que a gente tem. Isso aqui é a fase da ideia. No nível 2 é onde a gente vai para a parte interativa. Estão vendo minha tela? Tudo bem? Sim, Lô. O nível 2 é a parte onde a gente vai ver se esse fluxo faz sentido. Então, por exemplo, se você pensou, eu quero uma ferramenta, uma plataforma em que a pessoa faça o login dela de usuário e depois ela vai ter acesso a um onboarding, por exemplo, no caso do nosso CRM, né? Ela vai ter um onboarding na empresa e aí depois ela vai ir para a plataforma. Esse desenho, essa construção, a gente também faz nesse ponto, porque você precisa entender o que você quer criar com aquela plataforma, tá? E o nível 3 é onde a gente vai ver se funciona tecnicamente, ou seja, se as pessoas vão conseguir usar de verdade. E aqui é onde a gente vai para a construção, é onde a gente vai entender onde que a gente precisa construir de fato. Então a gente pode usar o Lovable para a gente criar a interface, a gente pode usar
o Supabasic, onde a gente cria a nossa base de dados, é onde a gente vai coletar o login, os e-mails, todos os dados dos nossos usuários. A gente pode usar automações, então Make, Zapier, N8N, e aí se eu estiver falando algumas plataformas que vocês não conheçam, fiquem tranquilos porque assim, não só tem muito material sobre isso, mas principalmente lá na Terra, a gente entra em cada uma delas exatamente, sabe? E temos o Chat GPT também para nos ajudar a adicionar várias features de IA e APIs que vão nos ajudar nisso, seja do chat ou de outras LLMs que a gente tem dentro do mercado, tá? Então, o segredo aqui é a gente combinar as ferramentas. Então, eu não vou usar só o GPT, eu não vou usar só o Gemini, eu não vou usar só o Lovable. Eu vou combinar para que a gente tenha um resultado muito melhor. Dito isso, é o que a gente vai começar a fazer agora. A gente vai ir para a prática e vai começar a produzir. E aí eu vou passar com todos esses passos com vocês agora para a gente começar a construção do nosso CRM. Por que eu escolhi um CRM? Porque vocês vão conseguir ver tanto uma área de dashboard quanto uma área em que a gente tem a tabela de dados. Então vocês conseguem visualizar como que isso pode ser feito dentro do Lovable, tá? Primeiro passo que a gente precisa fazer é usar a meta prompts. Então, ao invés da gente jogar lá, eu quero criar um CRM no Lovable, a gente vai colocar este prompt que eu estou entregando aqui para vocês. Ele é um exemplo, tá? Você pode criar outros prompts, você pode até mesmo pedir para o ChatGPT criar outros prompts para você com base nele. O ponto aqui é você usar o meta prompt antes de você construir. Então, para a gente até ganhar um pouco de tempo, para a gente construir mais, eu já abri aqui o Cloud e coloquei aqui para vocês. Deixa eu ver se tá. Vocês estão vendo a minha tela do Cloud? Deixa eu ver. Ó. Eu já coloquei aqui para vocês. Então, eu só fui substituindo as áreas aqui do a gente tem aqui do prompt, tá? Então, por exemplo, eu estou criando a ideia do produto. Vocês vão incluir a ideia do produto de vocês ou então o produto no qual vocês trabalham hoje. E vocês conseguem incluir aqui também a sua ideia. Então, o que a gente vai dizer para o GPT? O que a gente está criando, as features que a gente quer que tenha nesse produto e pedir para ele criar um PRD, que é um documento que normalmente a gente encaminha para o dev ou o dev mesmo cria, e aí a gente consegue incluir aqui, tá? Porque quando a gente cria esse PRD, ele já vai me dar todos os detalhes minuciosamente e já pronto para o log, tá? Então aqui, ó, eu joguei no Cloud, falei que eu estou criando um app para infoprodutores, empresas de SaaS, só para ele entender o público, usando o Lovable, e para a construção eu quero um Kanban com funil completo de vendas, um calendário com as vendas daquele mês e um dashboard com a visão do pipeline completo, né? Então eu quero essas três principais features. E pedi também para ele me dar um prompt otimizado para token friendly. O que são esses tokens? Quando a gente está trabalhando no Lovable ou em qualquer IA, a gente está usando tokens, principalmente se você for usar API. Então, se você for pagar o ChatGPT ou a API da OpenAI, você vai pagar por token. Esses tokens é basicamente tudo isso aqui. Então, os caracteres que eu enviei para ele, a quantidade de espaços que tem, cada token tem um valor. Então, assim, a gente economiza nos créditos do Lovable. A partir disso, ele vai me gerar um PRD otimizado e ele me perguntou duas coisas: se o app vai ser usado por uma pessoa só ou por times, se precisa de permissões e qual o ticket médio típico desses infoprodutos, né? No caso, como eu coloquei para infoprodutores. E eu respondi aqui para eles que vai ser usado por times, que podem variar de produto, e aqui vão ser perguntas de acordo com o que você der para o Cloud ou para o GPT, o que você for utilizar, tá? A partir daqui, a gente vai ter a resposta dele, e ele me deu assim, absolutamente tudo. Vocês vão ver que é muito completo. Então, ele me deu um overview, core features, então tem Kanban de vendas, o que precisa ter em cada coluna,
card de oportunidades, o que que tem em cada card de cada lead, né, de cada cliente ali, interações, dashboard analytics, o que que precisa ter aqui dentro, calendário de vendas. Então ele me deu aqui uma proposta, né, de gestão de time também, algumas funcionalidades para cada vendedor, então adicionar, remover membros, enfim, preferências de design, tudo isso aqui ele me deu. Só que a gente não vai colocar isso no Lovable, tá? A gente vai colocar só essa parte aqui, de construir um CRM completo. É esse prompt que a gente precisa entregar para ele, para que a gente construa um CRM assim. Ó, esse vai ser o CRM que a gente vai criar. A partir de agora, eu não sei se ele vai me dar exatamente esse resultado, tá? Então pode ser que a gente crie hoje uma plataforma completamente diferente da que a gente vai criar. Já vou aproveitar para falar com vocês um pouco sobre o Lovable. Ele é uma ferramenta que ele é gratuito, tá? Então, sim, Maurício, ele gera esse resumo, tá? Aqui no prompt otimizado para Love. Ele vai criar esse resumo aqui para você entregar para o Love. Aqui no Lovable, você pode trabalhar com créditos, até 5 créditos é gratuito, e aí você paga pelo tanto de créditos que você quer usar. Por exemplo, 20, no caso eu pago 100 créditos, 200 créditos, quantos você quiser usar. Ah, Lola, mas quanto que eu vou poder usar? Quanto que eu preciso utilizar? Com 5 créditos, não dá para fazer tantas coisas, mas você consegue, por exemplo, criar uma página de vendas, por exemplo, você consegue criar um site. Então, dá para se fazer alguma coisa dependendo do projeto que você for criar. A partir daí, você vai poder pagar por esses créditos. E aí você faz ali o pagamento mensal. Até hoje, eu não utilizei todos os créditos que eu tenho no mês. E aí eles somam para o mês seguinte. Então, por exemplo, se eu não tiver. É 5 créditos por dia, tá? Todos os dias você tem mais 5 créditos. E aí você. Ele aglutina os créditos que você não tiver utilizado. Então você não vai perder esses créditos, tá? Se eu não utilizar esses 80 créditos aqui, vai ter 80 créditos a mais no meu próximo mês, tá? Então, só para resumir, os créditos grátis dos 5, eles se renovam todos os dias. E todos os dias que você for entrar aqui, vão ter mais 5 créditos. Ele vai usar os 5 créditos gratuitos primeiro e depois ele começa a usar os pagos. Tá? Então, todo dia também, se você quiser, você pode entrar no Lovable e fazer seu projeto. Joguei aqui para ele construir para nós a nossa ferramenta, a nossa dashboard. E assim que ele construir, a gente vai começar a melhorar essa UX, porque eu já sei que ele me deu aqui, vai me dar algum resultado que a gente pode melhorar a nossa UX de uma forma muito melhor, tá? Então eu já vou entrar aqui no nosso aura.build. Vou até mandar aqui para vocês o site para vocês conhecerem. Aqui no Aura é um pouco diferente do Lovable. Enquanto no Lovable você tem créditos, aqui na Aura você tem prompts. E aí você tem acesso gratuito todos os dias, 3 prompts para você colocar aqui e utilizar. A Aura, ela não é a única ferramenta, a única IA que a gente tem para melhorar a UX, mas ela traz resultados excelentes. Por isso que eu quis trazer ela para vocês hoje, tá? E aqui ela funciona da mesma forma. Tá vendo que até mesmo o visual da ferramenta é igual? Então a gente entra no Lovo, ele tem essa ferramenta aqui, né, de chat, e aqui na Aura também, tá? A partir daqui, ele está pedindo para eu permitir a cloud. O que é isso? A explicar para vocês. A cloud, dentro do Lovable, você já consegue ter acesso à base de dados. Então, se eu for criar uma autenticação, ter um usuário, ele vai pedir para eu habilitar alguma base de dados, que é para onde ele vai levar esses dados no final das contas. Você pode tanto construir a sua, no Supabase, externo, por exemplo, ou usando o Lovable inteiro. Aqui eu não vou permitir, porque a gente não vai criar nenhuma autenticação por enquanto. A gente só vai criar a plataforma mesmo, tá? Cada prompt enviado custa 1 crédito? Não necessariamente, Renan. Às vezes você vai gastar menos, tá?
depende do que você requisitar para IA. Por exemplo, se eu requisitar para o Lovable aqui criar um botão com design melhor, é muito mais básico, exige menos dele do que se eu pedir para ele refazer a UX inteira. Então, ele vai usar mais créditos para fazer a UX do que para fazer uma ação básica como mudar um botão, tá? E se a Aura é melhor que o Replit? Não necessariamente, tá? Você pode jogar o print da tela nos dois e você ver qual resultado que você gosta mais e utilizar aquele ali. Eles são bem semelhantes, tá? Mas eu gostei mais de usar a Aura porque até hoje eu nunca paguei ela. Eu sempre usei os 3 prompts que tem ali gratuitos. Então eu gosto muito disso. A gente já economiza das duas formas, tanto em crédito no Lovable quanto no nosso bolso também. Então, enquanto ele constrói aqui, eu já vou ver também algumas perguntas aqui de vocês. No Lovell, para projetos mais complexos, o que é melhor? Vai direto no chat com o prompt ou criamos o projeto primeiro e implementando? Cria o projeto primeiro e depois implementa, tá? Isso facilita muito, porque senão você pode ficar dando voltas no Lovable. Então, eu não quero construir isso, ou eu quero construir tal coisa. E aí você vai gastar um crédito desnecessário, sendo que você podia estar ali trocando ideia com o seu chat GPT naturalmente, sem problemas. Deixa eu ver. Tem uma conta na Hostler e tem um VPN e um WordPress. Depois que fizer isso, uma página, por exemplo, né? Venda pelo Love. Como consigo usar a página feita no WordPress ou na Hostler? Você consegue conectar, tá? Se for, por exemplo, domínio, você consegue conectar as duas pontas, tá? Ó, ele já tá criando aqui para mim. Deixa eu ver que tá demorando. E aqui ele vai dando tudo o que ele tá fazendo, tá? Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que ele vai me dando tudo que ele está criando, editando, todas as abas que ele já está fazendo. Essa estratégia de criar primeiro o front e só depois a base de dados é a melhor? Regis, aqui se você não tiver uma base de dados anterior, ou se você, por exemplo, eu só quero criar um CRM, você já tem noção de como que é essa base de dados. Tudo bem você criar primeiro, tá? Eu vejo que são só duas formas de trabalhos diferentes. Aqui, como a gente está criando tudo do zero, é melhor você criar primeiro o front porque você está criando um protótipo. Então, às vezes, não vai ter necessidade de você ter um desenvolvimento de uma base de dados tão robusta, porque é só um protótipo no final das contas, sabe? Bom, aqui agora ele criou, deixa eu fechar essa parte, ó, ele criou uma bem semelhante àquela lá, ó. Então aqui a gente tem o dashboard, temos o pipeline, o calendário e o time. O que que a gente vai fazer? Eu vou jogar aqui agora no Aura e a gente vai melhorar essa parte do dashboard aqui pra gente. Então eu vou jogar aqui no Aura e vou dar aqui para ele. No Aura pode ser bem simples, tá? Então eu estou criando o CRM, preciso que a dashboard tenha uma UX mais clean, moderna e que permita uma análise de dados clara. Não, e eu gosto muito do Lovable porque, gente, ele já entrega tudo tão bem. Olha isso, eu nem pedi para ele criar uma feature para arrastar. E eu posso arrastar o lead de acordo com o status que ele estiver, tá? O que você acha do Canvas no Gemini para pré-criação de coisas mais simples? Excelente, Solange, você pode utilizar ele e principalmente se você conseguir colocar mais insumos para ele também é melhor, tá? Ó, e aqui, pessoal, no Aura, ele já vai me dando ele já vai construindo aqui pra gente, né, a nossa dashboard, e ele vai dar para nós aqui em exportar, ó, nessa parte aqui, ele dá para a gente exportar tanto como HTML, baixar o HTML ou copiar para o Figma. Então, vocês também conseguem extrair e levar para o Figma se vocês estiverem construindo lá. Só que é uma feature paga, tá? Ó, então aqui ele está construindo para a gente. Qual que é a diferença?
Ele vai construir aqui como se fosse um HTML estático. E para quem nunca trabalhou com HTML, é uma visão apenas para que a gente tenha o design. Ele não vai permitir eu clicar no pipeline, tá vendo? No calendário ou no time. É só mesmo essa visão que eu enviei para ele. A partir daqui, ó, ele está terminando de gerar o código. Gerou, eu vou copiar o HTML porque eu gostei dessa visão que ele me deu. Se eu não tivesse gostado, eu poderia pedir para ele criar outra, tá? Vou voltar aqui no Lovable e vou pedir para ele ajustar a UX de acordo com esse HTML. Vocês estão vendo que no Lovable eu posso ir conversando com ele da forma como eu quiser, né? Então, ajuste a UX da plataforma para o HTML abaixo. Aqui eu vou mais simples, tá? Não peso muito no prompt, porque não tem necessidade, o HTML já vai trazer todas as informações que ele precisa para reconstruir. O que pode acontecer agora nesse processo? O Lovable ele vai interpretar o HTML, então ele pode mudar algumas pequenas coisas, tá? Às vezes ele não muda, mas só para dizer para vocês que isso pode acontecer. Aqui a gente consegue tanto conversar com a IA, né, e já pedir as ações diretas, mas eu vou mostrar para vocês que a gente tem algumas outras formas de otimizar os custos também. Então, ao invés de eu ficar aqui pedindo para a IA trocar a pipeline ou trocar aqui o status do lead, eu posso simplesmente vir aqui em Visual Edits e eu posso mudar aqui. Por exemplo, eu quero que essa nave Bark, nessa nave Link seja de uma outra forma. Eu posso trocar aqui o texto. No caso, ele não vai estar. Ah, tá, porque o agente está trabalhando. Mas aqui você pode trocar o texto, você pode trocar esse título aqui se você não gostar. Eu posso vir aqui e trocar essa cor, eu já vou mostrar para vocês como que funciona. E isso já nos ajuda muito a economizar aqui quando a gente está fazendo umas edições mais básicas, tá? Para remover a marca Lovable, é só pagar a assinatura? Sim, tá? Você pode remover a marca e você pode também alterar ícones, o que você quiser aqui. O CRM ficou show demais. Agora a gente vai melhorar ele um pouquinho. Lorena, desculpa, não entendo muito de tech, mas quando você pede os ajustes, você gasta os créditos do dia? Isso, primeiro eu gasto os créditos do dia e depois os créditos pagos que a gente tem no nosso plano, tá? Anos atrás seria um mês para programar todo esse código, exatamente. Se estiver construindo para um cliente, o melhor é criar uma conta no Lovable para esse cliente, para ele depois poder gerir o back-office. Então, João, depende do seu modelo de negócio aqui, tá? Aqui na Desk Lab, a gente só cria no Lovable nativo, assim, para entregar para o cliente, se for algo muito específico dele, de, por exemplo, eu uso o Lovable, eu já pago o Lovable e eu quero ficar ali nele. Porque dependendo, às vezes você vai precisar criar o software e enviar ele para um outro lugar. Por exemplo, às vezes você vai precisar enviar para Vercel, por exemplo, né, que é onde a gente publica. E aí você já se desconecta do Lovable, você não fica tão dependente dele assim. Então, vai depender muito de como que vai ser a sua stack ali, como que o cliente vai querer essa entrega, tá? Isso, você cria no Lovable, cria na outra ferramenta, pega o HTML e já solicita os ajustes. Depois joga no Aura ou não? Não precisa, você pode jogar cada tela, tá? Então agora que a gente já criou aqui, ó, tá vendo? Agora sim tá editado. Eu posso começar a pedir para ele seguir o mesmo padrão do que o Aura criou aqui pra gente, ó. Então tá vendo? Ele já colocou aqui. Vejam que dá uma diferença, ó. Então, no Aura, ele já colocou aqui ao centro e no Lovable ele colocou aqui no canto. Então eu já posso pedir para ele algumas coisas assim. Notem que aqui embaixo ele me dá algumas sugestões. Então, por exemplo, refinar visual do Kanban. Ajuste o layout do Kanban para ter cards mais compactos com visual refinado, similar ao estilo do dashboard. Eu vou usar esse aqui para vocês verem a diferença, tá? Vou até deixar ele aqui aberto para vocês verem.
E a gente pode até fazer esse teste no Aura. Vou printar aqui com vocês a tela e vou pedir para ele melhorar essa visão. Quer ver? Melhore também a UX do nosso pipeline. As informações estão bagunçadas e aglutinadas. Vou pedir para ele assim. Porque assim você consegue também pedir para ele o que você não está gostando. Ó, ficou parecendo a primeira versão do CRM da RD Station quando foi lançada. Aí, gente, vocês estão achando que a gente está aqui criando um MVP ruim? Não, a gente está criando com qualidade. Não é porque vai criar com rapidez que precisa criar com qualidade ruim. Então, eu quero entregar aqui para vocês, ó, essa visão do Kanban. Olha como que ele mudou. Então, ele já trouxe aqui o total de uma forma muito diferente. Ele trouxe quantos dias que a pessoa está aqui. Então, ele já alterou o Kanban. E assim vocês vão construindo ao longo dos outros processos. Então, você pode colocar filtros no Kanban. Ó, adicione filtros no topo do Kanban para o responsável. E isso aqui eu estou usando só prompt do próprio Lovable, tá? Sugestões que o próprio Lovable está dando para gente. Eu não estou pesando a mão com vocês aqui em prompts para vocês verem o quanto que é tranquilo de você construir um MVP com prototipação. Vou mostrar para vocês o pipeline, como que ele mudou aqui, que ele faria, porque para vocês verem a diferença da construção, como que vai ser similar. O que ele está fazendo aqui agora é replicar o design que a gente gostou, que é o primeiro. Ele não vai recriar um design diferente, porque a gente está no mesmo chat. Então, ele fez o mesmo processo muito similar ao Loveball. Ou seja, se vocês estão aí com dúvida se precisa ficar jogando no Aura toda hora, não precisa, tá? Uma vez que você jogou o design, ele vai entender. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Depois que termina e coloca a ferramenta na nuvem, a cada interação do usuário vai usando também tokens na Hostinger? Não, tá? Porque quando o usuário vai para alguns usos, por exemplo, criar conta, não usa crédito, nem nada do tipo. A menos que você tenha, por exemplo, muitos usuários e aí você vai pegar a Lovable Cloud e vai utilizar uma carga maior dela. E aí, provavelmente, você vai ter um custo de cloud, mas você teria esse custo tanto no Lovable Cloud quanto no Supabase, tá, pessoal? Ó, aqui ele teve um erro que acontece, a gente pede para ele corrigir. Ó, estou mostrando para vocês, tá vendo? Foi bem similar ao que o Lovable criou pra gente. Eu já tenho um design system no Figma e em React também. Como conecto ele no Lovable? Eu vou mostrar aqui para vocês já já, tá? Só para a gente finalizar. O Lovable permite exportar todo o código React para hospedar em outro local. Ele permite, tá? Você consegue conectar no Git e aí você, uma vez que está no GitHub, você consegue exportar para qualquer lugar. Gente, ela responde tudo, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto a gente está aqui criando, a gente vai otimizando. Quero que vocês tenham o máximo de informação possível, que a gente já está finalizando essa session. Ó, então aqui, ó, ele criou os filtros pra gente. Olha só, eu posso colocar por responsável, por exemplo, quantos que o Rafael vendeu, quais são os leads que ele está trabalhando. Ou quantos leads que o Carlos Closer está fazendo. Então aqui, ó. Produto, qual produto que ele vendeu. Então tudo vocês conseguem colocar aqui. E aí, vocês gostaram? Eu vou deixar, eu vou publicar e vou permitir que vocês consigam remixar, tá? Então, vou criar aqui e vou publicar, então vocês conseguem até entrar no Loveboard de vocês e replicar esse projeto que a gente criou, tá bom? Aqui, pessoal, só para apontar para vocês, vamos lá. Sobre o Figma e quando a gente tem em outros lugares. Aqui você consegue puxar designs e temas de outros lugares. Ó. Então você pode conectar outras bases de dados, o Supabase direto.
você pode mandar o React para ele, tá? Então, fiquem tranquilos que todas essas integrações o Lovable permite. Combinado? E aí, gostaram da gente construir um pouco? Eu sei que foi pouco, né? A gente vai construindo ao longo do tempo, mas é muito importante que vocês comecem a trazer isso muito mais para perto de vocês, comecem a construir, não tenha medo de errar, comece a ler código, isso é muito, muito importante, tá? Então, só para a gente recapitular aqui, além da construção que a gente teve, sempre, sempre comece pela construção do PRD quando a gente está falando de protótipo, tá? Depois você parte para a prática. Não tem problema se você às vezes estiver mais preocupado em entregar algo com qualidade. A gente viu aqui que dá para se fazer algo com qualidade e rapidez. Em outros projetos, como eu respondi aqui na dúvida, vocês conseguem às vezes começar pela base de dados ou não, tá? Isso vai te poupar muito mais tempo, créditos e velocidade. Combine as ferramentas de acordo com o propósito delas. Então, quer usar o Replit, use a Aura, ou então quer usar o Cloud ou o Chat GPT, a questão aqui não é a ferramenta, é o que vocês conseguem de resultado dela a partir disso. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês. E valide com o usuário o seu MVP. Uma vez que vocês tiverem um MVP, às vezes, se você está sozinho, manda para amigos, manda para pessoas que você sabe que vão ser seu usuário final. Se vocês estiverem com um time, tenta conversar com os devs, sabe? Tem muito dev aqui que é incrível, tenta conversar com o pessoal de produto. E a gente que está na área de produto consegue usar esses dados muito melhor do que se a gente não tivesse um MVP. Tá? Isso que vai te permitir tanto dar aos desenvolvedores muito mais insumo, quanto também evoluir na sua hipótese. Agora eu quero saber de vocês como que vocês saem desse encontro, se foi produtivo, se vocês gostaram. E eu preciso dizer para vocês que isso é só 1% do que a gente tem lá no membership. É um programa extremamente completo, então não só de Lovable, mas todas as conexões de N8N, Supabase, são assim, mais de 12 cursos que a gente tem. E não só cursos, mas vocês conseguem ter acesso aos ao vivos. Assim como a Builder Session aqui, a gente tem ao vivo é, muito maior do que esses aqui, né, Vitor? A gente tem uma gama muito maior de cursos e áreas que vocês podem explorar, desde marketing de produto até desenvolvimento um pouco mais pesado. Então, vocês conseguem, com uma assinatura, brincar muito mais e ter muito mais conhecimento. Fora o destaque que dá para o mercado. São pouquíssimas pessoas que estão falando sobre isso e a gente tem tentado, principalmente, eu admiro muito o trabalho da Terra nesse sentido, de construir. Então, eu não estou aqui só por conta de ser a Terra, mas porque de fato é um programa que faz muita diferença. Com uma assinatura hoje, você poder ter acesso a tudo isso que está sendo entregue é absurdo, assim, você não vê em qualquer lugar. Então, assim, eu vou até enviar, deixa eu pegar aqui. O Vitor já enviou, né, aqui para vocês, né? O nosso Lô, membership. já coloquei aqui no chat. A galera mandou algumas perguntas aqui no chat que eu acho que foram ótimas. A gente vai responder todas, tá, pessoal? Mas antes, a gente não pode deixar de fazer esses convites. Inclusive, falaram de publicar o que a gente construiu no Lovell. Pera aí que a gente já publica. Pera aí que eu já mando o material da aula aqui no chat para todo mundo também. Mas, pessoal, vou reforçar o convite que a Lô fez para vocês, tá bom? Então, caso tenha feito sentido para você, caso você tenha gostado dessa aula, imagina estudar de forma muito mais aprofundada para prototipação no code, tá? Então, lá no nosso membership, vocês vão descobrir o nosso curso de Fundamentos de Prototipação e Design de Produtos com IA no Code. Lá vocês vão aprender o papel completo estratégico da prototipação QA. Vocês vão conseguir diferenciar os tipos e propósitos de propósitos diferentes e quando o ciclo de produto, em que momento usar algum tipo de protótipo diferente. Vocês vão entender lá como explorar o ecossistema de outras ferramentas também, como trabalhar AI powers ali nas ferramentas de prototipação. Vão entender todo esse fluxo de forma muito mais completa, tá? Então, a gente deixa o convite aqui para vocês, caso faça sentido, conheça o nosso membership. E aí, tem uma dica especial aqui, né, Lu?
para quem está aqui na session de hoje, pelo link da Lô, vocês viram que tem o nome aqui da Lô, né? Lula Gonçalves no link, vocês recebem um desconto especial de 35%, se eu não me engano, tá? Então, com o link da Lô, vocês conseguem e vocês acompanham aí os outros encontros, tá? E E é o eu vi, acho seguinte, que até meia-noite, né, Vitor? Que liberaram até meia-noite. tem um tempo específico, então Tem um fiquem tempo. espertos lá no tempo, tá, galera? Porque é importante essa informação. E aí, indo para uma pergunta assim, que eu achei muito boa. A Lorena dá aula lá? Então, assim, tem um dos cursos, sim, a Lu está com a gente, tá? Então, na nossa formação completa de AI Product Leaders, que vocês vão encontrar lá algumas informações no nosso site, vocês vão ter aulas de 3 horas com a Lu, tá? Então, se vocês gostaram da aula dela de 45 minutos, que foi muito boa, inclusive, tá, Lu? Já deixando aqui meu feedback. Imagina um encontro de 3 horas, né? Onde a gente vai poder se aprofundar muito mais, discutir muito mais, ter uma acessibilidade, né? Depois de trocar ideia, falou, de uma forma mais acessível ali para conversar, enfim. Então, caso você tenha interesse de encontrar a Lorena em outros encontros, dá uma olhada lá na nossa formação de AI Product Leaders, que você encontra a Lorena para uma aula mais completa, certo, Lô? E aí a nossa aula de 3 horas, eu acho que vai ser muito mais profundo, né? Nossa, não, em 3 horas. E, pessoal, a gente divide em salas, assim, então eu vou passando, vou vendo o que que vocês estão criando. É bem, bem legal. E, assim, eu acho que isso ajuda muito mais, porque aqui vocês têm um gostinho. E aí, se isso já fez muita diferença, eu acho que vai ser muito legal as coisas que a gente vai criar lá dentro, principalmente com os nossos olhares, tanto meu quanto de tantos especialistas incríveis que a gente tem lá dentro do membership. Então, acredito que vai ajudar bastante, principalmente quem já quer se destacar nessa área. Perfeito. Luísa, resposta dada, tá bom? Então, se você quer encontrar o Lô, procura lá o AI Product Leaders, AIPL da Terra, que você encontra a Lô lá, tá? Lô, a gente tem mais 5 minutos. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Tem Ora, mais alguma coisa que você quer trazer pra gente? Ou vamos de feedbacks da galera, take off, como que a galera sai desse encontro? então bora, acho que dá para responder as dúvidas, né, nesses 5 minutos que a gente tem aí. Tô vendo alguns feedbacks já, que a aula valeu muito a pena. O Eduardo até comentou, né, que pegou o Vitalício, tá mergulhado, que queria algumas ferramentas. E assim, nossa, estou muito satisfeita de ter entregue algo para vocês que de fato vai fazer diferença, porque no final das contas é para isso que a gente está aqui, né? Para entregar algo para vocês que vocês vão conseguir praticar e ir para a prática de uma vez. Então, bora para as perguntas. Eu vou publicar aqui já, como a gente não publicou, deixa eu publicar aqui direitinho. E Enquanto bora você para as perguntas. publica, galera, eu vou mandar o material aqui no chat, então para quem ficou no fim, nem vai esperar, nem vai precisar esperar depois receber por e-mail, tá? Então, eu já vou dar uma colher de chá para vocês que ficaram até agora com a gente. Estou mandando aqui no chat o material completo da aula, tá? Então, toda aquela parte que ela apresentou no início, dos conceitos, dando ali um geral do que vocês precisam saber para começar a construir as diferenças. Então, material aqui no chat para vocês já saírem com ele nas mãos, tá? Deu certo a publicação, Lô? Foi, vejam aí, se Show. não me engano já deu certinho aqui. Ó, deixa eu ver aqui. O José falou que é bancário, tem dois pequenos projetos no Lovell para simulação de previdência e consórcio. E, nossa, essa é uma área que falta muito, tá? Porque todas as informações são espalhadas. Já fui, curiosidades, né? Que eu já fui estagiária do INSS e, assim, gente, precisa. Então, use o Aura para melhorar o design, tá? Aplica e depois vai lá me contar como que ficou. Não consegui acessar as dúvidas? Ah, tá, ok, já foi. Reduz muito o tempo de criação, tá, Matheus? Todo dia os 5 créditos renovam, né? Todo dia, Alexandre. Você pode entrar no Lovable todos os dias, os créditos vão se renovar e aí você tem mais 5 créditos a mais ali, tá? E o projeto, vocês conseguem fazer o remix aqui, ó. Eu vou acessar ele para mostrar para vocês. Aqui do lado tem um edit, o Lovable, tá? Então vocês conseguem clicar e aí vai para o Lovable de vocês. E aí vocês podem utilizar esse CRM também
já para vocês, tá? Quando vai ser a próxima? A próxima Builder Session vai ser na semana que vem. Quinta-feira, né, Vitor? Quinta-feira, dia 19, pós-carnaval. Então, assim, dá para estudar todo o material da Lô até lá. Quem for viajar, também dá uma relaxada, aproveita, descansa. Mas aí, dia 19, a gente volta para falar sobre Figma Make. Inclusive, dá para exportar o projeto do Lovable e jogar lá no Figma, certo, Lô? Dá para jogar e aí vocês podem utilizar, inclusive até para vocês depois fazerem essa integração, vocês conseguem puxar também do Figma para o Lovable no inverso. O Adriano também perguntou de onde que ele está pegando essas informações de leads, se está conectado em um banco de dados. A gente não conectou, tá, Adriano? Então aqui são só fictícios mesmo, é só para você ter uma visão, mas são pessoas completamente fictícias, de empresas fictícias que ele criou. Onde você vê quanto de créditos está gastando. Aqui no Lovable, aqui em cima, ó, tem uma setinha. E aí você vê, por exemplo, ó, a gente gastou 10 créditos para criar esse CRM. Então, só para vocês terem uma noção de quantos créditos gastam, e você também consegue ter uma visão aqui nos planos, ó. Tá vendo? Ele consegue te entregar aqui quantos que você já usou ou não. Você vai mostrar uma dashboard para um People Analytics? Como que eu crio outra seção no Lovable para um administrador? Aí, Regis, você pede para ele criar uma área para administrador e aí ele vai construir para você essa outra seção. E aí ele vai dividir usuários que são admins e usuários que não são. Deixa eu ver aqui. Construir um site após criar o cadastramento de senha com autenticação e workflow com alçado. E agirá de muito erro de segurança para publicar. Tento corrigir os créditos, vai embora. Estou pensando em refazer a plataforma, pois não tem solução, parece, sabe? Sei bem, Pedro. Às vezes isso pode acontecer. Nesses casos, ou é melhor, não precisa necessariamente criar do zero, mas tenta combinar as ferramentas. Então, pega o código do Lovable, joga no GitHub e aí você consegue baixar ele em uma pasta, né, um zip, enfim, você consegue ter acesso a esses documentos, tudo que é criado aqui em código, você consegue ter acesso depois. E aí joga para outra LLM, sabe? Procurar, isso funciona bem. O Cloud mesmo, o Cloud tem uma ferramenta que chama Cloud Code, que também é muito boa para isso. Tem o Codex também do GPT, se você pagar o GPT, também tem o Codex e ele ajuda muito a pegar esses bugs, sabe? Lô, acho que foi, né? Acho que foi, né? Acho que Ufa, eu sanei todas aí. que bom, gostei, curti pra caramba. Lô, eu vou roubar sua apresentação rapidinho aqui para dar Vai, os últimos recados, tá? feito. Então, galera, o nosso encontro ele acaba aqui sobre prototipo, mas os nossos encontros das Builder Sessions continuam, tá? Então, vou deixar o link aqui no chat. Na semana que vem, dia 19, Figma AI e Figma Make para Builders, para você que quer se aprofundar ainda mais nesse tema. Dia 25 de fevereiro, análise de dados e feedback de produtos com copilotos de AI com a maravilhosa Gil, tá? Lô, muito obrigado. Foi espetacular, a galera adorou. Eu muito mais. E a gente se vê daqui uns dias nas aulas de Airport Leaders. E espero encontrar a galera lá também, tá? Então, para quem quer ficar aí 3 horas, falou, tirando várias dúvidas, a gente se vê lá. Então, Lô, muito obrigado, viu? Abraço. Obrigada eu que agradeço, pessoal. E assim, foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite para todos. E se conectem lá. Vamos continuar. Eu espero vocês nas aulas lá para a gente fazer coisas incríveis em 3 horas, hein? Ó, deixei as redes da Lô aqui no chat. Eu quero todo mundo indo lá se conectar com a Lô no LinkedIn, no Insta, Lô? Ou só no LinkedIn, ou só no Instagram? LinkedIn, Instagram, estamos em todos. Show de bola. Pessoal, sintam-se abraçados. A gente se vê no próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.